1964, ele publicou Cerebri Anatomy, na época o mais completo estudo do cérebro. Um jovem estudante chamado John Locke partiu de seu trabalho para investigar a natureza do pensamento. Locke era, antes de mais nada, um filósofo. Em 1660, ele havia publicado um ensaio sobre a compreensão humana, também se distanciando de Aristóteles. John Locke desafiou a noção aristotélica de que as ideias eram inatas na mente humana. Ele preferiu se focar no desenvolvimento das ideias, no desenvolvimento de seu processo e em como o cérebro apreende o universo. Foi, de fato, uma das primeiras tentativas de descrever uma neurociência e o que o cérebro faz. A neurociência se tornou uma nova disciplina que permanece cheia de mistérios. É verdade que há um cérebro com os neurônios em ação e há uma mente. Mas no que diz respeito à mente, nós estamos apenas começando a entender como funciona. O que dizer da criatividade, da consciência? O que dizer da autopercepção? Os cientistas hoje entendem como o cérebro funciona dentro do crânio, mas ainda estão tentando descobrir como a mente pode afetar o mundo fora de seu invólucro. Uma parte importante do conhecimento do mundo foi desenvolvida pela astrologia, alquimia e pela magia. As bases da ciência atual foram criadas pelas artes ocultas da antiguidade. It's the mystery, and that mystery is also the center of the scientific quest. Segredos do Ocultismo continua na próxima quarta às 10 no Discovery Channel. Franz Anton Mesmer, astrólogo e médico, topou com a hipnose quase por acaso. O experimento de Mesmer era voltado ao uso de magnetismo na cura de doenças. Franz Mesmer fazia com que as pessoas sentassem numa banheira e usava ímãs nessas banheiras. Ele mencionava o magnetismo animal. É muito interessante porque os ímãs voltaram à moda hoje. E médicos vêm usando o eletromagnetismo como tratamento. Primeiro, Mesmer acreditou que os ímãs externavam a força invisível do magnetismo animal. Depois, pensou que a força emanava dele mesmo e abandonou os ímãs. Na verdade, Mesmer só havia redescoberto outra arte ocultista perdida. O primeiro registro de hipnose induzida num papiro que está no Museu Britânico se deu na corte de Quéops, no Egito, mais de 5.000 anos atrás. Posteriormente, videntes do oráculo grego de Delfos se auto-hipnotizavam para prever o futuro. A hipnose, tal como praticada hoje nos Estados Unidos, começa com Franz Mesmer. Mas se você olhar mais para trás, toda cultura tem um jeito de entrar em transe. Pode ser usando música, pode ser usando dança, pode ser sentado em meditação. Seu tratamento se tornou popular em 1770 e a fama de Mesmer logo se espalhou quando inúmeros pacientes afirmaram terem se curado através do mesmerismo. Ele podia colocar as pessoas em transe e sugerir a elas coisas que eram boas, como se curarem, como ficarem bem. Ele ficou famoso por isso, o que levou à criação de um comitê de cientistas. Aliás, Benjamin Franklin era um deles. Eles tentavam decidir se algo daquilo era real ou não. Eles disseram, bem, o mesmerismo funciona, mas achamos que funciona por causa da imaginação, não por um princípio operacional. Mesmer foi acusado de charlatanismo por muitos. Mas em 1843, o cirurgião londrino John Ellison começou a usar o que chamou de coma hipnótico para realizar uma cirurgia complexa sem dor. A anestesia ainda não havia sido inventada e a técnica de Ellison resultou em mais de 300 operações bem-sucedidas. Mas a influência de Mesmer teve vida curta. Com a descoberta do éter, a hipnose foi novamente dispensada pela medicina tradicional. Então, em vez de aceitar a ideia de que nossas crenças podem nos ajudar a nos curarmos e nos recuperarmos, eles apenas descartaram a obra de Mesmer. Mas ele havia criado os fundamentos da hipnose moderna, uma prática que hoje é aceita normalmente como uma forma de tratamento pela medicina. A hipnose requer sugestão e imaginação. Nosso corpo não pode distinguir entre experiências reais e imaginadas. Por exemplo, há um estudo recente sobre raiva e doenças cardíacas.
Para deixar as pessoas com raiva, os pesquisadores faziam com que elas imaginassem situações que as deixassem com raiva. E quando elas se imaginavam com raiva, seus corpos respondiam como se houvesse um motivo, uma causa para a raiva, e havia uma mudança notável. Mas o mais belo desse experimento é o poder da imaginação. Nossa imaginação pode nos deixar nervosos. Nossa imaginação pode nos deixar alegres ou tranquilos. Se ficamos com raiva ou alegres, é escolha nossa. Todo um campo de medicina alternativa se desenvolveu utilizando técnicas de sugestão para promover a cura. Há mais de 22 estudos realizados com visualizações na cura do câncer. 18 deles mostram conclusivamente que a visualização ajuda a combater o câncer. Não é surpresa. Obviamente, a nossa mente regula funções corporais. Então, se você pode influenciar a mente, seja pela meditação, seja desenvolvendo certas frequências de ondas mentais, seja apresentando imagens e ideias, é claro que você deverá obter um efeito na materialidade da doença ou uma eficácia no tratamento. Cientistas estudaram o fenômeno cuidadosamente, mas ainda não é claro como e por que ele funciona. Há 2 critérios quando se encontra um novo fenômeno. Um é, ele se encaixa no panorama do que sabemos em ciência? Ou sobre a mente? O segundo é, pode repeti-lo? A hipnose é rejeitada pela primeira razão, que não é o melhor motivo. Ou seja, como situá-la no que sabemos sobre mente e cérebro? O que é hipnose? Como você entra na mente de alguém e o faz abanar a mão ou agir como um bobo? Não faz sentido. Rejeite. Mas e o segundo critério, repetibilidade? Você pode repeti-la até em centenas de pessoas. E isso vem nos desafiando há uns 100 anos. Sabemos que é um fenômeno válido, perfeitamente legítimo, mas só não temos uma explicação para ele. Antes de Mesmer, os médicos lutaram por séculos para entender os problemas que eles viam em seus pacientes e que não podiam ser explicados pela ciência médica da época. Em 1885, a humanidade estava mudando. Carl Benz havia criado o primeiro veículo movido a gasolina. O Dr. Sigmund Freud estava numa grande empreitada, tentando resolver os problemas emocionais de seus pacientes. Ele tentou a hipnose. Colocando seus pacientes em transe, ele descobriu que eles se lembravam de traumas do passado. Os físicos haviam desenvolvido uma nova compreensão sobre a energia. Ela não podia ser destruída, apenas transformada. Freud se inspirou nessa descoberta. Ele era brilhante, tinha opiniões firmes e era um grande estudioso. Então, ele olhou à sua volta e viu um conhecimento sistematizado que ganhava força no que era chamado de ciência natural e que depois se tornou a física. Ele pegou aquelas metáforas e as passou para a psique. Freud descobriu o inconsciente. Ele viu a personalidade humana como um sistema de energia psíquica. A energia que não se expressava conscientemente se desviava para o inconsciente do paciente, criando as neuroses. Freud identificou a energia sexual reprimida como a causa de toda doença mental. E as ideias dele ainda estão muito em voga. Ainda pensamos em como nossos desejos mais profundos são reprimidos e suplantados por outras motivações. É a extrapolação freudiana do modelo físico para o domínio psíquico. Freud inventou a psicanálise como um método para liberar os traumas sexuais enterrados no inconsciente. Era uma nova fronteira no estudo da consciência. E apesar de muito do trabalho de Freud ter sido contestado, sua obra propiciou os fundamentos da psicologia moderna. Conservador, Freud jamais se deixaria identificar como um ocultista, mas um de seus seguidores provaria ser tanto um pioneiro nessa área quanto um praticante de ocultismo. Ele queria saber tudo a respeito de tudo, ele lia de tudo. Ele viajou para a África, viajou para a Índia, ele viajou para a América. Ele era alguém que tinha um apetite voraz pela experiência e por tentar entender a psique em todos os tempos e locais e em todos os cantos do planeta. Carl Jung nasceu 10 anos antes de Freud inventar a psicanálise. Filho de um pastor, Jung conduziu experimentos espiritualistas. Ele se tornou psicólogo para explorar as dimensões da mente, mas por toda a vida nunca perdeu o fascínio pelo oculto. Seu herói, Freud, se tornou tanto seu mentor quanto seu maior rival. Ele não conhecia Freud até 1907. E quando eles se viram, conversaram por 13 horas seguidas. E uma das coisas que vieram à tona foi o ocultismo.
Jung havia sido um defensor da teoria sexual de Freud sobre a histeria antes de se conhecerem. Ele a defendeu publicamente, mas não achava que a teoria sexual explicava tudo. E quando ele se sentou com Freud por 13 horas, Freud assumiu uma expressão muito séria. Olhou para Jung e disse: "Você precisa fazer uma coisa, meu filho. Você precisa me prometer que nunca vai abandonar a teoria sexual e que vai fazer dela um dogma, uma fortaleza contra a maré negra de lama." Então ele hesitou e disse: "Do ocultismo." Jung se recusou a acreditar que a repressão sexual explicava tudo e não pensava em desistir do ocultismo. E Freud garantiu que Jung pagaria o preço. Jung, na época da ruptura com Freud, era presidente da Associação Internacional de Psicanálise. E Freud não queria deixar a instituição a cargo de Jung. Então, nos bastidores, quase numa prática ocultista, ele formou um pequeno comitê e deu a cada um dos membros um anel e fez com que cada um jurasse segredo. Então eles começaram uma certa conspiração para se livrarem de Carl Jung. Depois de romper com Freud, Jung caiu numa depressão de 6 anos. Ele se retirou para sua casa de campo em Bollingen. Como Newton, muitos séculos atrás, ele estava em busca de sua própria pedra filosofal. Ele lutou contra sua depressão e emergiu com um novo tipo de psicologia, imbuída de pensamento místico. Ele usou cartas de tarô, usou astrologia. Mas mais importante do que cartas de tarô ou astrologia é que Carl Jung acreditava na intuição. Jung disse uma vez: o que o terapeuta faz é por seu paciente em contato com a intuição. E quando o terapeuta faz isso, seu trabalho está feito. Durante seu retiro, Jung concluiu que era pela astrologia, a alquimia, a mitologia e o I Ching que os primeiros magos investigavam a consciência humana. E deu seu grande salto, vendo a psique como um campo de energia muito maior do que a personalidade individual. Ele a chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo inclui todas as coisas que não nos são pessoais, que nos transcendem, que são os conteúdos transpessoais e impessoais do inconsciente, que Jung chamou de arquétipos. São componentes tipicamente humanos que não têm nada a ver conosco pessoalmente, não dizem respeito a experiências pessoais, não são sobre nossa mãe ou nosso pai, são sobre nossa própria ideia de mãe e pai. Tanto Jung como Freud praticaram os estados alterados da consciência usados por magos para obter seus maiores insights. Para Freud, era um método de associação livre. Para Jung, era um método de imaginação ativa, onde você deliberadamente induz a fantasia e fala sobre aspectos de você que estão personificados em formas imagéticas. É como no ocultismo, na mediunidade ou nas sessões, pensando que você fala com os mortos, quando na verdade você fala consigo ou com diversos eus interiores. Freud havia isolado a personalidade num pacote de neuroses, guiado apenas pela repressão sexual, ao passo que Jung levou o individual a um patamar maior, um lugar mais vasto da humanidade, com sentido e continuidade. Nós temos tanto o inconsciente pessoal como o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal está mais alinhado com a nossa alma e o inconsciente coletivo é a sabedoria, os arquétipos, os mitos, as universalidades que qualquer um pode tatear. Então todos temos nosso caminho pessoal e todos temos um caminho coletivo. As ideias de Jung inspiraram muitas práticas da nova era. A mediunidade pode talvez vir de algo como o inconsciente coletivo de Jung. Provavelmente a maioria dos médiuns diria que vem de um nível mais alto de sabedoria. E talvez seja a mesma coisa. Sem dúvida, esse é um conceito que se relaciona com o inconsciente coletivo. Mas a apresentação típica é como se uma entidade, uma alma desencarnada, um grupo delas que existisse em outra dimensão, decidisse nos ajudar ao incorporar sua sabedoria num de nossos amigos ou vizinhos. Em mais tempo. Durante séculos, o estudo do universo e da mente foram disciplinas separadas. Em 1905, com 30 anos de idade, Jung conheceu um jovem alemão que trabalhava como escriturário num escritório de patente suíço, Albert Einstein. De certa forma, Einstein tinha um coração místico.
Quando criança, ele havia observado os movimentos da agulha de uma bússola e jurou que um dia iria conhecer a mente de Deus. Como Newton, ele entrava em estados alterados da consciência que chamava de exercícios mentais e intuitivamente chegou às suas descobertas. Somente mais tarde, Einstein iria retomá-las com fórmulas e provas. Naquele ano,